Boa tarde. Boa tarde. Não dá para ouvir, né? Se não ligar o microfone não funciona, tem um pequeno detalhe. Está meio alto, tá? É um prazer voltar a essa casa. Hoje é um desafio nós estarmos aqui, né? Feriado na quinta, frio, garoando, louco de vontade para ficar em casa, mas graças a Deus nós estamos aqui hoje. Então todos nós estamos de parabéns por estar aqui hoje. Eu sempre gosto de falar isso, porque é um incentivo para nós, né? Nós estamos buscando aquilo que é melhor para nós. Estar aqui nessa casa hoje, mesmo que o palestrante não seja lá grande coisa, é uma forma de dizer assim: eu acredito no processo da minha evolução, eu acredito na minha doutrina, eu acredito que é válido sim vir estudar, aprender, e eu vou em frente. Então, se pudesse dar uma salva de palmas, seria para todos vocês, não é? Para todos nós aqui presentes, ok? Assunto de hoje, como sempre, está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, fala sobre o dever. Assunto que eu considero magnífico, tá? E esse capítulo 17, o tom básico dele, a colocação básica é: sede perfeitos. Então, o que eu vou fazer para nós aqui? Antes de falar especificamente do dever, eu vou explicar por que ele está inserido dentro desse capítulo do sede perfeitos e quais os entendimentos que nós temos que ter antes de abordar especificamente sobre esse dever, ok? Então vamos lá. Dentro desse primeiro capítulo, ele começa a falar sobre as características da perfeição. Ou seja, o que nós temos que fazer para nós sermos perfeitos. Aí vem a pergunta: Jesus falou: sede perfeitos como o vosso Pai o é. Todos nós aqui vamos ser perfeitos como Deus? O que vocês acham? Não é? Mas nós temos que ter Deus como nosso modelo de perfeição, uma meta a ser alcançada. Então, porque se nós fôssemos, se um dia nós chegarmos a ser como Deus, nós não seremos também como Criador? Então Deus vai deixar de ser Deus, não é? Porque Deus é o princípio de todas as coisas, a fonte primária de tudo que existe em todos os universos. Então Jesus coloca Deus como um exemplo, como algo que nós temos que atingir. Então a nossa busca na parte da perfeição tem que ser voltada para esse pensamento: eu nunca vou ser igual a Deus, mas eu vou tentar ser sempre igual a Deus. Vou batalhar todos os dias da minha vida para que eu possa chegar a uma evolução espiritual, a uma elevação espiritual que me faça ser quase perfeito. Essa é a colocação que Jesus nos coloca, não é? Porque nós temos que ter uma perspectiva na nossa vida. E Deus, quando nos colocou aqui, Ele falou assim: vocês vão nascer simples e ignorantes, vão crescer, vão evoluir, vão ter outras vidas físicas, que a espiritual é uma só, e um dia vocês vão voltar para mim. Mas vocês vão vir plenos de amor, plenos de perfeição espiritual. Claro isso? Então, uma das características dessa perfeição é nós pensarmos o nosso objetivo e agirmos assim como Jesus agiu para a nossa evolução. Cristo não dizia assim: quem me vê, vê o Pai, porque eu faço as coisas que meu Pai faz. Então, se Ele falou isso, nós temos que entender o quê? O que Deus quer de nós? Que nós ajamos como Cristo agiu. Fácil? Tranquilo? Está tudo resolvido? Não tem mais problema? A gente já sabe o caminho, sabe o que tem que fazer, o que está certo e o que está errado? Não é bem assim não, né, pessoal? Ainda nós somos muito limitados ainda, né? Tá? Então, se nós conseguirmos buscar caminhar nessa ascensão, nessa escalada nossa espiritual, nós temos que ter como modelo Jesus. Isso é o mais importante na nossa vida, não é? Aí ele vai falar nesse capítulo sobre o homem de bem. Eu sempre brinco que quando eu falo sobre o homem de bem, eu vou lendo, eu me sinto cada vez menor. Porque no homem de bem, ele retrata todas as coisas boas que alguém pode fazer: caridade, paciência, amor, plenitude,
tolerância, beneficência, perdão. Fé no dia de hoje, porque nós somos partes de um universo criado por Deus, e fé no futuro. Então eles vão nos falar, o homem de bem, ele retrata tudo aquilo que Jesus foi, e que um dia nós poderemos chegar a ser. Então nós falamos da perfeição, buscando Deus como exemplo, Jesus como modelo, o homem de bem como as fórmulas, como as coisas que a gente deve agir, as coisas que a gente tem que fazer. E aí o próprio capítulo vai falar assim: bom, vocês já sabem de Deus, já sabem de Jesus, já sabem que é um homem de bem, e vocês são espíritas, vocês têm que confiar a missão de cada um. E que as coisas que acontecem na nossa vida são provas temporárias. Falar é fácil, né? Mas quando a gente vivencia uma situação difícil, parece que aquilo ali é o fim do mundo para nós. A gente acha que a gente não tem forças, não tem condição de suportar as coisas que estão passando para nós. E no entanto, no Espiritismo a gente aprende que são provas temporárias, que ninguém recebe o que não merece, e que todo mundo só tem aquilo que conquistou por méritos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, e se Ele não faz acepção de pessoas, nós vamos receber só aquilo que a gente realmente foi merecedor. Senão Deus não seria justo. Não é assim que funciona? Dever moral. Quando a gente pensa em dever, o que vem na nossa cabeça? Uma obrigação. Estou errado em pensar desse jeito? Você fez seu dever? Eu fiz, então você fez a sua obrigação. É isso que vem no primeiro momento na nossa cabeça. Se nós vamos falar hoje do dever moral, então eu vou dizer que nós temos que fazer a nossa obrigação moral. Fácil de entender? Mas o que é essa nossa obrigação moral? É um conjunto de prescrições colocados através das leis divinas. Porque as leis divinas, aquelas nos dadas por Deus, são imutáveis. Elas já existem há centenas, milhares de anos e vão ser iguais por mais bilhões de anos. E por que elas não se alteram? Porque elas representam a verdade. Nós vivemos num país, e como outros também, temos milhares de leis. E essas leis que deveriam reger a nossa sociedade, nem sempre são justas, nem sempre são morais. Mas hoje nós vamos falar somente sobre essas leis morais. Então as leis morais, viver a moralidade plena é viver as leis de Deus na nossa vida. É uma regra de conduta do homem consigo, seu semelhante e com Deus. O compromisso maior nosso é com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos, ou com Deus? O compromisso é com Deus. Nós somos filhos de Deus. Por mais incrível que possa parecer, nada nos pertence. Os nossos filhos não são nossos. A nossa esposa, não falar em nossas, aí que ela está aqui, ela vai ficar brava, achar que eu tenho mais de uma. A nossa esposa, a minha esposa não é minha. Os nossos amigos, os nossos bens materiais não são. E vou falar uma outra coisa: a nossa vida não é nossa. Quem tem direito de tirar a sua vida física? Ninguém. Então todas as atitudes que nós temos, o nosso compromisso é com Deus. Então temos que voltar às nossas atitudes, as nossas intenções, os nossos pensamentos, na nossa relação com o nosso Criador. É isso que Ele quer. O moral plana acima da humanidade. Inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os belos entusiasmos. Se eu acredito que uma coisa é correta, e moralmente aquilo é justo para mim, e vamos falar a verdade, nenhum de nós está no mesmo estágio. Podemos estar aqui nessa casa, frequentar os mesmos anos, assistir às mesmas palestras, ter vidas semelhantes, mas todos nós estamos em estágios diferentes.
Um pouco mais elevado alguns, um pouco menos elevado outros. Todos nós estamos diferentes. Então o sentido nosso de moralidade, ele pode mudar. O que talvez seja correto para mim, para outra pessoa não é. E assim uma coisa que seja errado para mim, para outra pessoa é certo. Então nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, sem entender qual o conceito moral, o estágio moral de cada um. Quando o Brasil foi descoberto, já faz um tempinho, nós tínhamos aqui uns índios que viviam na época, eles tinham um conceito assim, eles podiam ter 3, 4, 5 mulheres, ok? Eles poderiam viver com essas mulheres, inclusive com irmãs. Aí vieram os padres, né, o padre José da Anchieta veio para cá, e ele começou a pregar que o casamento deveria ser realizado a uma pessoa só, e não poderia ser parente consanguíneo. Na época eu estudei, isso é uma coisa que me guardou, tinha um índio chamado Índio Tibissara, e ele adorava a esposa dele, as esposas deles, principalmente a irmã. E quando ele soube que não poderia ficar com a irmã, ele se suicida. Acho que foi um dos primeiros suicídios brasileiros. Por quê? Porque ele tomou a consciência que aquilo era errado. Ele aceitou pela fé dele aquilo que o padre Anchieta estava pregando. Então ele teve que mudar uma postura, a sua condição, mudar aquilo que ele estava fazendo. Então, dentro do entendimento dele, ele não se via vivendo mais sem a irmã dele, que era a esposa, e aí ele resolve se suicidar. Sem fazer julgamento, hein? A gente não pode julgar se ele agiu errado ou não, mas dentro da verdade dele, e a verdade foi nova, né? Ele recebeu a pregação de Jesus, falando do casamento, e aí ele resolveu mudar. Então ele fez, ele tomou uma atitude, não é? Vamos discutir certo ou errado, mas que para ele era verdadeira. Moralmente para ele era verdadeira. Se nós pegarmos ao longo das nossas vidas, não é? Ao longo dos últimos anos, a evolução moral que nós tivemos na sociedade, ela é muito grande. Talvez tivesse ser um pouquinho maior, mas ela é muito grande. 150, 170 anos atrás, os filhos de escravos eram vendidos. Os patrões, donos das fazendas, eles poderiam abusar das escravas, que isso não era ilícito, nem moralmente correto. O que é moral? Se você for para um país oriental, você vai ver lá que eles podem ter 2 ou 3 esposas, mas será errado se eles não cuidarem delas, ou se eles tiverem uma relação fora dessas 2 ou 3 mulheres. Até alguns anos atrás no Brasil, era incorreto o divórcio. Vocês lembram? Era só o desquite. Hoje não. Hoje você pode divorciar uma vez e casar para a segunda vez. Se você vai em países como os Estados Unidos, você pode se separar quantas vezes você quiser. O que é moral para um? O que é moral para o outro? Como é que eu posso dizer que alguém está agindo de forma errada, se dentro da moralidade dele aquilo é permitido? Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Assim como são as pessoas para fazer isso. Somos diferentes, muito diferentes. Lógico que se a gente pensar numa linha de conduta que a gente vivencia hoje, dentro das explicações que a gente aceita dentro da nossa doutrina, ou de todas as religiões cristãs, existem embasamentos primários, que devem ser seguidos. Aí eu vou falar, não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, não fala mentira, não fala maledicência. Coisas que hoje a gente sabe que é errado, não é? Mas que a gente faz. O dever moral para uns é tranquilo, para outros é muito difícil. Ele ergue-se, a necessidade desse dever moral, às vezes, ele ergue-se diante de nós de forma inflexível e nos mostra que a escada do progresso exige sacrifício, determinação.
Vocês acreditam que não existe meio honesto? Existe meio honesto? Não. Mulher meia grávida? Não. Meio fofoqueiro? Tem? Não. Meio mentiroso? Não. Ou é ou não é? Ah, mas sabe o que é? Eu sou vendedor. Como vendedor eu posso contar umas mentiras. Não pode. Ah, eu sou dono de um comércio, mas sabe como é que é? Meus preços estão apertadinhos, eu vou mexer na balança. Ninguém vai perceber mesmo. É correto? Se nós pensarmos, nós constantemente queremos dar justificativas para dizer que aquela atitude que a gente fez não é incorreta, que ela não é imoral. No nosso dia a dia nós somos testados a isso. No nosso dia a dia nós somos convocados a sermos autênticos com a nossa realidade moral. Porque a nossa realidade moral ela não muda de acordo com as nossas conveniências. Ela não muda. É uma só. Não dá para dizer que hoje uma coisa está certa só porque é interessante para mim e amanhã não. Isso não existe. Não dá. Não funciona desse jeito. Ah, mas é difícil? Com certeza. A escala evolutiva que nós nos propusemos a encontrar, a alcançar, não é moleza. Tem degrau que deve ser 2 metros de altura, você tem que escalar para passar. Talvez o degrau de 2 metros para mim seja muito difícil, para ela seja um passinho. Em outras coisas, que vai ser um degrau de 2 metros para ela, para mim vai ser um passo pequeno. Acontece? Tem coisas que são fáceis de a gente lidar, são coisas que são fáceis de a gente vencer, mas tem outras, meu Deus, que é tão difícil. Aí uma vez eu conversando com uma amiga, ele falou assim: mas você fala assim porque você não tem um cunhado que eu tenho. Aí eu brincando com ele, falei assim, não vou dizer graças a Deus que eu gostava do cunhado dele, né? Eu falava assim: olha, será que o problema é o cunhado ou o problema é você? Por quê? Porque nós temos a facilidade de olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave no nosso. Para e pensa, se a gente olhar para alguém, conhece alguém, pensar em alguém, nós não conseguimos enxergar neles um monte de defeitos. Não, mas aquele cara não fala demais, aquele ali não presta atenção que eu estou conversando, e aquele cara eu não confio, ele parece ser meio mentiroso, ele nunca está sorrindo, ele não olha para a minha cara, ele está escondido algo. Uma vez eu fui fazer umas técnicas de psicologia, e era um grupo, né? A menina olhou para mim e falou assim: você não acha você verdadeiro. Eu falei: por que você não acha verdadeiro? Você não olha para o meu rosto. Aí o psicólogo que estava do lado falou assim: não, ele é tímido. Já passou, tá? Não sou mais tímido. Falou: ele é tímido. O que ela já tinha feito? Um pré-julgamento meu. Porque eu não olhava no rosto dela, eu não era uma pessoa confiável. Nós fazemos isso? Bastante, né? Mas reforço, todos os dias nós somos inquiridos a melhorar, a ser um pouquinho melhor. Já falei isso para vocês, que o verdadeiro cristão é aquele que todo dia tenta ser um pouquinho melhor. Hoje um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje, e que luta incessantemente contra as suas limitações. Quem não tem limitação aqui? Quem pode olhar no espelho, olhar para si mesmo e dizer assim: eu não sou limitado, eu consigo fazer tudo o que eu desejo? Quem pode dizer isso? Eu estou plenamente feliz comigo, eu sou tão amoroso quanto eu gostaria, eu sou tão correto como eu desejaria, eu não faço fofoca. Quem pode dizer isso? Eu não julgo
julgo as pessoas. Quem pode dizer? Se a gente tivesse a capacidade de olhar por dentro de nós e enxergar, e não o fígado, o coração, o pulmão, mas enxergar os nossos defeitos, a gente vai ver muita coisa errada? Vai ver muita coisa errada. Mas nós vamos ver também muita virtude, muita coisa boa. E aí Jesus vem nos dizer que quem quer estar cheio de Deus tem que viver no amor. Porque quem ama não julga, quem ama não é preconceituoso, quem ama não humilha. Então é um exercício bem simples, né? Se a gente estiver tentando ser alguém melhor que o outro, o nosso orgulho estiver em nós, Deus não está conosco naquele momento. Se nós estamos tentando prejudicar uma pessoa, ou não estamos sendo tolerantes com aquelas pessoas, Deus não está naquele momento com a gente. Porque Deus deixa de ser o centro da nossa vida, a razão da nossa existência. Não dá para viver sem Deus como a razão da nossa existência. Eu não consigo enxergar. Porque quando a gente está sem Deus, a gente está com um vazio muito grande dentro da gente. Parece que falta ar, sabe? Parece que a gente se vai, está perdido, está com medo. Então, o desafio de hoje é falar sobre esse dever. Dever que nos aproxima de Deus. Dever que nos conduz a Deus, que nos leva a Ele. Mas que exige sacrifícios, muitos sacrifícios. Se nós pensarmos um pouquinho no nosso amigo Chico, e eu já falei isso aqui, o Chico, quando ele nasceu, nessa última encarnação, ele já tinha valores morais bem desenvolvidos, e ele, vamos falar assim, está na moda, né? Deu um up na vida dele, chegou numa escala evolutiva no final dessa vida física, que é um exemplo para nós, não é? Se a gente tivesse dentro da Igreja Católica, a gente ia dizer que ele era um santo, não é? Mas para quê? Para representar uma pessoa acima de nós, mas uma pessoa que um dia nós vamos ser. Ele não diz que nós somos anjos adormecidos, anjos adormecidos. Alguns já bocejaram, acordaram um pouquinho, caminharam um pouquinho, mas nós somos anjos adormecidos, que um dia nós vamos poder chegar a ser um Bezerra de Menezes, vamos chegar a ser um Chico Xavier, um Francisco de Assis. Vai demorar. Lamento informar, a notícia ruim é que vai demorar, mas é boa que nós vamos chegar lá. É bom estar nessa casa. Eu sempre comento que eu gosto muito dessa casa. E eu tenho o privilégio de olhar o rosto de vocês, e vocês têm que arcar olhando só para o meu. Mas é bom, porque eu sinto nessa casa um desejo sincero das pessoas de aprender. Você pega aqui um feriado, a casa lotada. Às vezes você vai em determinados lugares que tem um feriado na terça-feira, no sábado não aparece mais ninguém, ou tem 10, 12, 15 pessoas. Apesar que a espiritualidade está sempre presente. Então eu reforço, estamos sim todos de parabéns. Agora, a fé sem obra é morta. Eu venho, eu aprendo, eu estudo, e se eu não pratico, o que vale? Nada. Nada. E o que nós estamos fazendo? Quais as atitudes que nós estamos tomando na nossa vida, que moralmente para nós são corretas, que nós estamos fazendo a diferença para os outros, para nós e principalmente para Deus. Deus não colocou a gente por acaso aqui. Ele confia em cada um de nós. Tanto é que confia que mandou Jesus para reforçar o convite. Vinde a mim todos os pequeninos, porque eu vos aliviarei. Quando eu sou forte, fraco, aí que eu sou forte.
Porque a presença de Deus vive na minha vida. Nós temos o caminho, estamos adquirindo conhecimento. Isso depende da gente. Fazer o que é certo, fazer o que é correto. E nós não temos desculpa. Não temos desculpa. Só depende da gente se nós temos todas as ferramentas que a gente precisa para exercer a verdadeira moralidade. Começando da família. Com os filhos, com os cunhados, com a sogra, com todo mundo. Uma vez eu comentei aqui nessa casa que às vezes a gente ajuda muito quem está fora. A gente vê assim, deu um problema na Nigéria, deu um problema no lugar tal, vamos fazer uma campanha, vamos dar cesta, vamos dar alimento, vamos dar roupa, vamos fazer isso. É legal? Legal. E se seu cunhado estiver desempregado e precisar de uma cesta básica, você não dá? Se no seu trabalho tem alguém que está com dificuldade de saúde, precisa comprar um remédio, nós vamos dizer o quê? Não é problema meu. Será que nós vamos falar isso? Moralmente a gente sabe que nós estamos errados. E se a gente tem a condição de ajudar, a gente tem que fazer. E se a gente não faz, de quem que é a responsabilidade? Nossa, só nossa. Quantas pessoas estão doentes na comunidade e nós não vamos visitar? Na família. Eu tenho insistido muito nesse ponto porque eu sei que quando as pessoas estão em debilidade física, a parte espiritual, ela se decai. E como a gente não deve querer para os outros aquilo que a gente não quer para nós, se eu um dia ficar doente, até brinco com a minha esposa e falo assim, prepara a casa porque eu quero receber uma romaria de visita. Porque eu vou me sentir querido. Nem que seja para dizer para mim assim, olha, confia em Deus, confia em Jesus. Eu não posso fazer nada para você, mas eu estou aqui do teu lado. Eu estou orando para você. E às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu não vou visitar doente. Eu não me sinto bem. Vocês já ouviram isso? Eu não me sinto bem. Por que você não se sente bem? Por quê? Só porque aproxima da morte física? Conheço um monte de espírita que não gosta de enterro. Não vou dizer para vocês que eu morro de amores, mas eu vou em consideração primeiro as pessoas que ficaram. Para mim é um exercício também, não é? Porque é importante, porque a gente sabe que aquilo ali é o início da outra vida, da verdadeira vida, que é a vida da libertação, que é a vida espiritual. E oro, assim como a gente tem que orar. Compromisso moral é fácil? Não é, né? Não é. E o que nós vamos fazer para fazer diferença? Vamos sair daqui sensibilizados, uma pessoa falando às vezes um pouco mais alto do que devia, chegar em casa e falar assim, meu bem, a palestra foi ótima. Eu falei assim, qual o assunto? Não, peraí, deixa eu pensar qual foi o assunto. Mas ela foi boa, tá? O assunto eu não lembro, mas a palestra foi boa. Isso quer dizer o quê? Que não toca o coração, não mexe com os nossos sentimentos. E se nós não mexemos com os nossos sentimentos, nós não vamos mudar a nossa vida. Porque para nós é muito mais cômodo deixar do jeito que está, ou não enxergar as coisas que nós temos que mudar. É cômodo para nós. Aí quando você chegar na espiritualidade, você vai rever a sua vida. Vamos supor que tem aquele livro, né? Não acredito naquele livro mais, no livro da vida, mas tem aquele livro lá e fala assim, pô, Nestor, dia 11 de julho de 2015, cara, você teve uma oportunidade de ajudar uma pessoa. Você viu? Ela estava precisando da tua ajuda. Você virou o rosto e disse assim, isso não é comigo. Um amigo ligou naquele dia, falando assim, pô, eu queria tanto conversar com você, estou precisando desabafar. Ih, cara, não dá, agora tem jogo do Corinthians, eu não consigo te atender agora. Será que a gente faz isso?
Talvez não de forma tão descarada, né, como eu estou brincando aqui, né? Eu prefiro dizer que eu não gosto de jogo do Corinthians, mas eu estou com uma dor de cabeça, ou eu já tenho um compromisso assumido, depois eu te ligo. Nós sabemos o que é certo e errado. Nós temos essa condição. Se a gente quer chegar, evoluir, ficar próximo de Deus, o momento de mudança é agora. Não é daqui 5 minutos, daqui 1 ano, 2 anos, é agora. É agora. No Evangelho de hoje, na primeira parte, Jesus fala assim: amai vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue. Porque orar quem ama, para quem te ama, é fácil. Isso os fariseus faziam. E ele cita os fariseus como sendo as pessoas mais dissimuladas da época que o Cristo estava. Ele nos diz assim: se a gente amar só quem nos ama, nós somos iguais a eles. E se eles são fontes de constrangimento nosso, por que a gente quer ficar igual? Por que a gente vai fazer diferente? Amar o inimigo é não desejar mal a ele. Quando eu estava fazendo essa palestra, preparando, eu comecei a ver as palestras que eu já tinha feito. Eu comecei a ver que tem uma ligação muito forte entre elas. No dia eu falei: buscar e achareis. Se eu quero felicidade, eu tenho que correr atrás dela. Eu tenho que ter ação. Quarta-feira eu estive aqui, eu falei pelas boas obras. Você recebe pelas obras que você participa. É a aplicação do lado moral na sua vida, e que vem o retorno, porque Deus sempre dá o retorno para a gente. E aí? O que nós vamos fazer na nossa vida? Não é o gestor que vai julgar, porque eu não consigo nem olhar para mim. O que nós vamos fazer para a nossa vida? Vamos continuar nas mesmices? Se nós continuarmos nas mesmices, nossa evolução vai ser mais lenta. Nós vamos perder a nossa autoridade. E essa vida, esse povo de Deus, é uma oportunidade. É um raro privilégio. O Chico falava que ele se cuidava muito da parte física, apesar de ele acreditar na reencarnação, porque a fila do outro lado era muito grande. E que ele não queria perder a oportunidade que ele tinha tido nessa última encarnação. E aí? Vamos dar? O que nós vamos fazer da nossa vida? Até que ponto Deus é o centro da nossa vida? Até que ponto nós estamos dispostos a entregar toda a nossa vida pelo seu projeto de amor? Até que ponto nós confiamos que o melhor lugar para nós estarmos é nas mãos de Deus? Até que ponto? Outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Falamos sobre as pessoas que perdem filhos, que perdem parentes cedos. E uma pessoa me falou: mas eu perdi a minha filha com 6 anos de idade, 7 anos de idade. E ela estava sofrendo, estava com leucemia, não é? Aí eu comentei com ela, falei assim: mas quando você não amava muito a sua filha? Amava muito minha filha. O que você queria de melhor para ela? Tudo. Eu queria que ela tivesse tudo de bom. Deus é o centro da sua vida? Ela falou: lógico que é. Qual o melhor lugar que você gostaria de estar? O lugar que você se sente mais seguro, mais em paz, mais tranquilo? Próximo de Deus. Então, Deus veio buscar. Deus a levou próximo dele. Porque é fácil confiar nos projetos de Deus quando todas as coisas dão certo. É difícil confiar quando a gente acha que aparentemente está dando errado. Façamos a nossa mudança. Tá? Nós somos privilegiados. Hoje nós já detemos boa parte do conhecimento para tratar dessas coisas morais relevantes. Nós temos noção do que é certo e errado. Nós temos noção do que a gente tem que fazer. Nós já temos um caminho.
caminho, a verdade e a vida, né? Nós temos Jesus aqui no meio da gente, né? No meio da gente. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu vou estar no meio dele. E Jesus não era mentiroso. Ele está aqui no meio da gente. Se a gente pudesse enxergá-lo aqui, provavelmente ele estaria sorrindo, olhando para todos nós, sabe o nome de cada um, felizes porque a gente está aqui, mas esperançosos para que a gente continue com ele nos pensamentos quando a gente for para a rua. Nós temos tudo que a gente precisa na vida para ser feliz. Tudo. Não depende do emprego, não depende da família. Essa felicidade é interior. E na medida que você tem essa felicidade, que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que é o verdadeiro tesouro, você comove as outras pessoas, as pessoas ficam do seu lado, se sentem bem, querem estar do seu lado. Você transpira Deus, você transpira Jesus, porque você transpira o amor. Eu gosto muito de falar das coisas da nossa doutrina, às vezes até me empolgo, vocês me desculpam. Mas no caminho eu estava pensando, eu tenho também a responsabilidade moral de tentar falar aquilo que eu acredito. Assim como cada um tem no seu dia a dia. Talvez não venha aqui na frente, nos 150, será 200 pessoas para falar, alguns talvez sejam mais acanhados, mas isso não quer dizer que não faça um trabalho maravilhoso quando dá o melhor de si, ou tenta dar o melhor de si, para alguém que está do seu lado. Pode ser alguém no trabalho, no trânsito, na fila do supermercado, na fila de banco, sabe? Quantas oportunidades a gente tem tão legais? Então eu me sinto moralmente obrigado a estar aqui, no bom sentido, não é? E agradeço sempre a espiritualidade pela oportunidade de estar aqui. Porque aqui a gente é apenas condutor. E nós, no dia a dia, somos apenas condutores. O que a gente tem que ter é um espírito livre para deixar passar o amor de Jesus através da gente. E na maioria das vezes, os nossos canos estão meio entupidos, né? Estão meio sujos. Aí a gente roga a Deus com muito carinho, reconhecendo as nossas limitações, as nossas infinitas limitações, para dizer que não seja eu que viva aqui, seja Jesus que viva em mim, que eu possa falar do amor, da verdade, da alegria, que eu possa falar como é bom viver, como é bom estar aqui, agradecer pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, agradecer por tudo, e poder levar alegria para as pessoas, porque o cristão, ele não é triste, porque ele tem a alegria divina dentro dele, e essa alegria dele sendo verdadeira, as pessoas sentem e vão olhar para cada um de vocês amanhã e dizer assim: o que ele tem de diferente? Eu sinto uma alegria tão grande ao lado dele, ele me dá uma paz tão grande. O que ele tem de diferente? É Deus agindo dentro da vida de cada um de nós. Ok? Fecha os olhos, por favor. Obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelas nossas famílias, por essa casa, pelos mentores dessa casa, pelo trabalho maravilhoso que eles realizam aqui. Perdão pelas nossas imperfeições, nutre as nossas carências com o seu amor, que possamos ser firmes junto com você. Ó Mestre querido, como é bom ter o nosso exemplo, como é bom sentir. De olhos fechados, enxerga o seu sorriso, enxerga a alegria que você tem em olhar para nós. Ó Pai de amor, louvado seja você todos os dias das nossas vidas, porque você é maravilhoso. E eu, na minha infinita limitação, não sei te agradecer o quanto que você merece. Pai,
continua confiando na gente. Um dia nós vamos ser mais elevados, um dia nós moralmente vamos estar praticando mais a verdadeira sabedoria espiritual. Ou no coração de todos nós aqui presentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, para que juntos, tendo você como centro da nossa vida, possamos ser felizes, possamos estar em paz, possamos estar repletos de amor. Que assim seja, graças a Deus.